Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazia um tempo que eu não aparecia, né? Eu precisei dar um tempinho para resolver umas questões pessoais, mas já estou aqui de volta, senti falta de fazer esses vídeos e eu fiquei devendo um, não é? Porque no final de outubro foi publicado na revista Vício Velho, na minha coluna Palavra Alucinógeno, o meu texto é chamado Autorretrato Polifônico do Coração Cansado de Micaela Schmidl, que foi um poema a respeito desse livro aqui dela, da Micaela, que foi o poema Autorretrato. Então, espero que vocês tenham lido, né? Eu costumo dizer isso, né? Esse diálogo com o texto lá na revista e agora a interpretação que eu faço do poema aqui. Então, quando a gente faz as duas leituras, eu acho que fica a ideia mais completa. Mas então vamos lá, eu vou ler aqui o poema e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. Autorretrato. Imaginas que também aqui, no frio absurdo do museu, acompanhada do barulho excessivo das marteladas do andar de baixo, da minha total descrença no mundo, do meu coração cansado, até aqui, ou melhor, tão bem aqui, estou a ver o autorretrato de Lucian Freud e por qualquer semelhança boba, rugas fundas, olhar parado, cara perplexa, estou a pensar em ti. Teriam então que acabar todas as pinturas de homens tristes para acabar também isto. A lembrança de ti em lugares estapafúrdios. Então vamos lá. Poema Autorretrato, né? Pensando aqui já o título. Bem, não é bem assim, não é? A ideia do autorretrato, quando a gente pensa autorretrato, a gente está se referindo a esse retrato de nós mesmos. Só que esse autorretrato ele é um pouco diferente, pelo menos na minha leitura, porque é um autorretrato que vai para um lugar mnemônico, é um lugar de aproximação. Né? Ah, ok, um autorretrato deveria ser um lugar de aproximação, mas é um lugar de aproximação com outro ou outros, né? Porque se um autorretrato naturalmente ou normalmente falaria da pessoa em si, aqui seria um autorretrato de um outro. Né? Há referência, a gente lê aqui nomes de personagens que, enfim, não são bem personagens fictícios, né? Tem o Lucian Freud, que ele é pintor de fato e tal, mas a Micaela, ela se desdobra, não é? Até no texto eu fiz uma brincadeira entre o nome normal dela, o nome completo, e a abreviatura que ela coloca no Facebook, nas redes sociais, que eu não sei pronunciar, a Miki Shin. Então depois me corrija aí. E isso trata no texto, né? Mas de certa maneira eu trato no texto porque eu vi aqui. Então no texto meu lá na Vício Velho foi desdobrado, mas aqui, né, eu acho que ele aparece nesse lugar silencioso. Mas então vamos lá. E o texto é um poema narrativo, né? Um poema em bloco, né? Ele não é dividido em estrofe, ele é um bloco só, né? Então tem essa característica narrativa por ela estar contando aqui uma história. Então, na verdade, ela não, né? O poema está contando aqui essa história em que um eu fala, né? E menciona outros e ainda se refere a essa tristeza, enfim, tem a ver também com o que a gente pode ler do título Coração Cansado. Então acaba que passa essa ideia dessa exaustão, né? Dessa talvez até de uma perda. E a gente lendo o livro, a gente percebe um sentido alongado de perda, assim. Várias perdas foram se sucedendo, o que não significa necessariamente algo ruim. Nesse caso, eu diria que foi até bom, porque a gente tem um livro, né? Então essa perda ela foi pensada, ela foi transfigurada, ela foi transformada em outra coisa, e a ideia do autorretrato de certa maneira resgata isso também, né? Então, enfim, começa o poema dizendo imaginas, né? Então vai para esse lugar da imaginação, já a palavra já puxa para isso, então a gente já sai de um lugar real, né? Embora o poema desencadeie realidades, não deixa de ser menos real
ah, ele é um outro tipo de realidade ou um outro tipo de ficção, não é? Imaginas que também aqui no frio absurdo do museu, acompanhada, né, do barulho excessivo das marteladas do andar de baixo, então há um incômodo, há essa referência a algo externo, que não é tão externo, é um externo, mas é dentro, né? Porque está dentro desse lugar alto, desse alto, compõe essa imagem, né, dessa composição, não querendo ser redundante, né, compõe a imagem da composição, mas é esse alto que aponta para vários, né? Ah, então, sim, as marteladas. Esse barulho excessivo das marteladas do andar de baixo, da minha total descrença no mundo, do meu coração cansado. Então, vemos aqui essa menção, né, a esses lugares tortuosos. Eu não gosto de ficar só nisso que aparece, né, visivelmente. Isso é óbvio, isso a gente está lendo aqui. Mas o que interessa é o que não é visto, né? O que no não visto a gente consegue perceber. Então, acho que a sacada da voz do poema é muito mais para esse lugar silencioso, né? Desse não visto que aparece veladamente, né? Então, é um não visto que se desvela no que aparece no poema. Então, esse aparecer ele acaba englobando aquilo que não se dá assim gratuitamente, né? Então aí continua, da minha total descrença no mundo, do meu coração cansado, até aqui o melhor, também aqui. Sempre que eu escrevo qualquer texto, que eu escrevo alguma coisa e digo ou melhor, eu penso, não, mas por que eu vou fazer isso? Eu vou direto ao assunto, né? Mas aqui é um poema, então existe uma função para isso, existe uma intenção para isso. Então dizer, do meu coração cansado até aqui, ou melhor, também aqui a gente percebe uma ideia de reforço, que houve uma progressão, houve uma caminhada, houve um histórico, né? Não foi uma coisa datada, certa, pontual, não, houve um percurso. Então, também aqui, ou melhor aqui, até aqui, ou melhor, indica mudança, indica um lugar mais bendito, também aqui. Então, esse também ele acaba englobando. Então, até aqui, ou melhor, também ele tem essa função. Eu não gosto de falar de função, mas ele traz essa imagem. Porque quando eu falo de função no poema parece que é algo execuível, né? Parece que ele está a serviço de alguma coisa e o poema não está a serviço de nada. Mas, bom, vocês entenderam o que eu quero dizer. O que eu quero, enfim, a ideia é do reforço, né? Dessa construção onde intencionalmente esse lugar, essa caminhada, ela é intensificada com essa marca, né? Do melhor, ou melhor também aqui, estou a ver o autorretrato de Lucian Freud. Então esse autorretrato não está só ali no museu, ele está também, ele acontece antes. E não é só Lucian Freud, é também essa voz que eu vou dizer aqui ser a Micaela um personagem do seu próprio poema, né? E por qualquer semelhança boba, rugas fundas, olhar parado, cara perplexa, estou a pensar em ti. Aí entra um outro, né? Entra uma outra, um, um outro momento, uma outra referência personativa no poema, né? Entra um ti, entra um interlocutor aqui, né? Teriam então que acabar todas as pinturas de homens tristes, e aí há feita essa correlação, né? Desse lugar que é provocado, um lugar de, não sei se eu posso chamar de saudade, se eu posso chamar de dor, né? De qualquer forma, há esse lugar de um passado, há esse lugar de uma distância, né? Teriam então que acabar todas as pinturas de homens tristes, porque seriam referências, para acabar também isto, a lembrança de ti em lugares estapafúrdios. Bom, evidentemente com a palavra lembrança aqui a gente acaba se reportando a esse lugar, né, da recordação. Mas eu gosto de pensar, e bom, não só eu, né, memória não é uma questão apenas de lembrança. Memória é todo um movimento de realidade onde o tempo, nessa concepção do tempo como aquilo que vigora,
né, passado, presente e futuro, não é delineado nessa incursão delimitada, e sim essas instâncias se repercutem mutuamente, né? Então a lembrança, nesse sentido da memória, nesse sentido mnemônico, é além de um recordar. Embora o recordar faça muito sentido com o coração, né? Com o coração cansado, já que recordar se reporta a cordes, né? O coração em latim. Então, re, coisa, cordes, coração. Então, o recordar é esse coração que aponta para uma coisa como uma questão, né? Então, a recordação não deixa de ser também esse lugar desse percurso, dessa trajetória de vida. E, bom, enfim, a lembrança de ti em lugares estapafúrdios, né? Eu lembro de ter lido isso no Facebook dela, comentando com um amigo dessa palavra, e que eu não me lembro mais o que ela escreveu, mas havia uma questão com essa palavra de ela ter gostado. Se eu não me engano, acho que o poema girou em torno do estapafúrdio, sabe? Quando a gente encontra aquela palavra e a gente cria o poema ao redor dela, né? Não sei se é o caso aqui, já estou inventando também, mas que fica interessante, fica, né? Bom, enfim, o que eu queria dizer, na verdade, né, que eu estou dizendo, essa ideia do autorretrato como aponta para essas várias possibilidades do eu, né? Essas várias possibilidades do auto, que não é só algo personativo, transita por aí, mas aponta para outros lugares também. E nesse caso aqui, esse lugar de memória ele é convocado, né? Enfim, acho que é isso. Qualquer coisa, escrevam reclamando ou apontando outras coisas, e a gente continua o diálogo. Não esqueçam de ler o texto na Palavra Alucinógena lá na revista Vice Velho, e qualquer coisa é só chamar que estamos aí. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.